about the education and how to form he was a genius. He was saying he was reading about it, that your father has a method, and he was defending this idea that sometimes not only the genius is born, the genius can create. So he was asking a more practical question about this educational method. He said that he read somewhere that your father had some trouble, some law trouble, because of this method that he was teaching you and your sisters. And he's asking specific about how was this educational method at home, if they was more like studying geography, maths, or any practical education. Well, my parents had problems because at that time it was not normal at all to become homeschooled kids. Então os pais dela realmente tiveram problemas com essa situação, porque naquela época isso não era nada normal, que existisse esse tipo de educação em casa. And the exams, we were preparing before the exam. So it was not like every day we had a class of different subjects at home, but we were focusing before the exams on the different subjects, because obviously we were traveling a lot during the year. Most of the time we were playing chess and training and traveling. Did you also have exams? Yeah, we had exams. Ela está dizendo então que, da mesma forma que uma educação padrão tradicional, elas faziam também provas, tinham testes que eram aplicados então pela família, mas não era uma forma regular de estudos. Elas não estudavam todos os dias de uma forma regular, também porque tinham que viajar bastante, participando de torneios. Desde quando houve nas escolas, na Hungria, o ensinamento do xadrez, e a que níveis que pode a criança chegar ou participar, e se há no entorno da Rússia ou dos países ali entre a Rússia e a Hungria, se há essa congregação de escolas ou básicas até um estudo superior em xadrez nas escolas na Rússia ou na Hungria também. He's asking if there is any chess program at the regular school in Hungary, and how are the levels, if there is, how are the levels that children can achieve learning chess in the school. And he's asking about the other countries around Hungary, if they have a relation between countries and schools in these chess programs. Well, I know one country which started part of the curriculum chess. It's Armenia from September. Ela diz que tem país que já começou aplicando uma matéria normal, regular de escola, que é o país é a Armênia, desde setembro. In Hungary? Well, in Hungary we don't have it as actually few schools have already obligatory. Like from September, I'm in contact with one of the schools, and I'm also working on different programs trying to get it into schools. But most of the teaching for kids in Hungary even starts sometimes in kindergarten, but in school it's usually after school program. Então na Hungria não existe oficialmente ainda escolas com esse programa, que ela está trabalhando com algumas escolas para aplicar esse projeto. Tem um projeto que ela está trabalhando para fazer isso, mas que o que mais ocorre é o aprendizado do xadrez antes da escola, desde o jardim de infância, no caso, ou depois da escola, quando termina o escolar, não durante. Eu perguntaria ainda assim, então, quando ela aplica isso, é para as crianças para aumentar a concentração na idade de 6 a 7 anos, ela vê a escola, o xadrez na escola, para aumentar essa concentração da criança nas outras cadeiras, inclusive? He's asking if this chess program at the school, if you see this as a way to improve
the concentration and the capacity of children to be better, to learn more the other subjects? Well, I believe definitely if you have 1 hour or even 2 hours, then obviously we talk about improving their ability of better thinking. That's what we are using chess for, to be more focused, to be more concentrated, to have a more strategical thinking, to think in visual memory, respect rules by learning them. So it's clearly, we talk about general improving in studying, and there are many studies which say that usually kids are improved in other fields as well by learning chess, or learning chess partly. And in Hungary also we have some classes where they use in math class, or they use in different classes using chess as part of the hour of geographic or even other things. Antes que essa forma de aprendizado já é utilizada em algumas das matérias, matemática, por exemplo, e ela acredita profundamente e defende essa ideia de que o aprendizado do xadrez traz muitos benefícios para a criança no que diz respeito à estratégia, à concentração, pensamento lógico, todas essas formas que vai ajudar no restante das outras matérias para a criança se desenvolver melhor nos estudos. For example, in the school which I was talking about, who started in September, as part of the curriculum, they said that the teachers felt it after a few months, that usually after the chess class, the next hour, the kids are more focused. But okay, it's basically, it's in the very beginning situation, but I do believe, and there are a lot of experiences and feedbacks from teachers who they consider that it's very helpful. Ela está dizendo então que já perceberam resultados positivos nessa escola onde está sendo aplicado esse método desde setembro do ano passado, que por relatos dos professores, até nas horas seguintes, depois de uma aula de xadrez, os professores notaram que as crianças aumentavam a sua capacidade de concentração, continuavam com mais concentração logo após a aula de xadrez. But of course, I mean, generally I respect all the teachers who teach kids, because I know it's very difficult and you need a lot of patience, but if you're good and you can keep the kids busy with chess or in other fields also, that's a real treasure. So I really respect teachers who can do the job well. Então que ela respeita muito os professores que ensinam crianças, porque é um trabalho muito difícil para manter os alunos concentrados. Então, seja numa aula de xadrez ou em uma outra aula normal do ensino, ela respeita muito os professores que conseguem fazer isso, que fazem isso com carinho, que gostam disso. She asked about your two sisters, if they had the same education as you had in the family, and how do you do with your children, if you are teaching them to play chess as well? Well, yeah, we got all three of us the same education, and well, actually, my older sister Susan, so kids, they played pretty well chess. The biggest one was champion of the country in the USA, the States, in his age group. And also my sister Sophie's kids play chess, partly successfully. My kids are in the very beginning still, but they know the moves. Sometimes we are playing, they have classes in the school for my son and for my daughter in the kindergarten. But I hope my kids will improve. Diz que os filhos dela então estão num nível
inicial ainda do aprendizado, eles sabem os movimentos, sabem jogar, mas que eles ainda estão aprendendo muito. Que o filho mais velho dela foi campeão nos Estados Unidos no nível da idade dele, no caso, ele foi um dos campeões. E também os filhos da irmã dela, os sobrinhos dela também estão jogando, também estão aprendendo xadrez. Por exemplo, no Brasil, nós temos, principalmente no estado de São Paulo, várias cidades aplicam como matéria obrigatória o xadrez nas escolas. Isso já vem ocorrendo há alguns anos. O que a gente vê acontecer, e se existem na Europa, por exemplo, eles atingem o básico, começam a jogar, se animam e tudo acaba. Se existem na Europa já escolas avançadas de xadrez, onde a pessoa, depois de sair daquele básico, ele tem possibilidades de avançar, ou há necessidade de ter um professor particular, como acontece aqui no Brasil? She's saying that in some states in Brazil we already have at school some programs where children learn to play chess since the beginning. But they achieve intermediate level, and after that we don't have specialized school. So she's asking about Europe. How is it if they have any specialized school for advanced chess, or if the person has to look for a private teacher? Well, usually in other countries you have chess clubs, and that's the next step. And when the child wants to play chess already, and you see that there is a need for more hours and more opportunities, then chess club is always the most obvious. Or somebody in the family, or neighbors, or some coach around. And of course, if you believe that it's you want to do it seriously, then you either have a private coach or another chess player who is a little bit better than you. And also the other option is there are many good books, so you can also work at home. Ela disse que realmente o que existem na verdade na Europa são clubes de xadrez, onde as pessoas se reúnem para atingir níveis avançados de xadrez, que não existem escolas realmente especializadas, mas que uma forma que acontece frequentemente é de as pessoas então buscarem ou ir na família, ou amigos, vizinhos, alguém que possa jogar junto, especialmente se for alguém que tenha um conhecimento maior, um nível de xadrez maior, que assim as pessoas possam crescer juntos, mas especialmente para quem está buscando isso, para quem realmente gostaria de atingir níveis profissionais, crescer como jogador, o ideal realmente é buscar um professor particular ou uma pessoa que treine então o aluno. Also on internet it's possible to have partners to play chess, for example. So I'm not saying to play chess on internet every day for many hours, but a short time it can be a motivation, and it can be very nice to play chess games with other players from all over the world. Ela tinha comentado antes também, eu não mencionei sobre livros, que é muito interessante, que pode se aprender com livros também, e ela falou agora sobre a internet. Existem muitas formas de jogar online com usuários pela internet, mas que não que ela esteja incentivando isso para a pessoa ficar na frente do computador muitas horas jogando na internet, mas um pouco por dia isso pode ajudar bastante. Tem ele aqui, ó, só os dois. O pai dela não só tentou, como ele comprovou o método. Ele fez 3 GMs na mesma família. Nós no Brasil inteiro temos 12. Então ele provou esse método, tá? A parte pessoal da pergunta, se ela não quiser responder, não responde, tá? Eu gostaria de segmentar um pouco. Se ela tivesse tido mais liberdade para escolher a trajetória dela, se ela teria feito alguma mudança no método usado pelo pai dela, que se mostrou correto. Formaram 3 GMs. Né? Então, se ela tivesse mais liberdade, se ela mudaria esse método. Se ela está usando o mesmo método com os filhos, tá? O mesmo método do pai, porque esse método, de alguma forma, produziu genes. Ou se ela ainda pensa que foi uma coincidência, 3 pessoas relativamente geniais na mesma família. He's saying that your father's method, when he started to think about it and when he applied it,
it worked. He was willing to form grandmasters, and he formed 3 in your family. And he mentioned, like in Brazil, we have in the whole country, we have only 12. So in your family, your father was able to form 3 grandmasters. So he's asking a more personal question. He said if you were willing to answer or not. If you have the freedom to decide in the beginning when you were being taught on this method from your father, if you could, if you had changed something or made something different as it was, and if you are teaching the same method to your children. Well, my father was fanatic about the way of he wants to raise his kids even before he married my mom. Diz que o pai dela sempre foi fanático a respeito da forma de criar as crianças. Ele já pensava sobre isso antes mesmo de se casar. He read a lot of books, every psychological book and educational book he was reading, and he was convinced that once he's going to have children, he's going to pick one field and focus only on that. Então, nesse momento, antes mesmo de se casar, ele estudava muito, lia muitos livros de psicologia e métodos de educação, e ele já tinha decidido naquele momento que quando ele tivesse filhos, ele iria escolher um método específico, um segmento específico, para que os filhos dele seguissem aprendendo esse método. And of course, by thinking day and night about his method and how to focus on one specific field, to bring genius, you can call, to be successful in one field with his kids. He knew that he's going to train them every day. Então, seguindo a mesma ideia de quando ele estava estudando sobre esses métodos de educação de criança, antes mesmo de ter filhos, ela disse que ele fazia isso todos os dias. Ele estudava e pensava sobre isso todos os dias. Então, quando ele teve filhos, ele continuou dessa forma, aplicando todos os dias. But for this, there are many things had to be happen. First of all, my mom, who was completely cooperating with his ideas, and she was extremely supportive, and they were thinking together and doing all the road together. Então, tem muitas coisas que para isso acontecer tem que caminhar juntas. Ela está mencionando então um exemplo de que a mãe sempre apoiou e sempre fez isso junto com o pai, sempre seguiram juntos esse método. And well, this of course results doesn't come by itself. Practically for them it was so important that we are going to be successful that they gave up, both of them, they gave up their job later on. And they were only focusing on us, being a manager, being a mother, having trainers sleeping over at our place, and they believed in the idea so much that even when years were passing without too much result, they still had their belief that it will work. So, I mean, after all, it's decades of work. Então, ela diz que o resultado não veio sozinho, não foi uma coisa que simplesmente aconteceu, de tanto que eles acreditavam nisso, nesse método, e eles realmente queriam aplicar isso, os dois. Eles, depois de um tempo, largaram os empregos que eles tinham, tanto o pai quanto a mãe, para se dedicar na educação das crianças. E ela mencionou então que mesmo depois de algum tempo, alguns anos aplicando isso, sem ter o resultado de repente que eles esperavam, eles continuaram, eles persistiram nessa metodologia de ensino das crianças. And of course, chess is it's very difficult because sometimes half a year passes and you know that you improve, but on results by rating points it doesn't show. So I believe that that's one of the key to my parents' success, that they believed so much that nothing could make them deviate from the road. Ela mencionou então que com a prática, por exemplo, do xadrez, após alguns meses,
por exemplo, após 6 meses de prática, a pessoa percebe que existe uma melhoria. Mas de uma forma matemática, se fosse analisar os resultados, não dá para perceber matematicamente esses resultados, mas os pais dela acreditavam tanto, de uma força muito forte, que eles nunca desistiram, eles sempre continuaram com essa ideia. But I believe, of course, the main idea was behind my parents' idea is that you have to work a lot to get success, and of course most of the time it works if you work a lot every day. Diz que a ideia básica por trás de tudo isso que os pais dela tinham e defendiam é que se deve trabalhar muito para atingir resultados, e era o que eles faziam, eles trabalhavam muito para conseguir atingir esse objetivo. When I was 12 already, I was playing chess like 5, 6, 7, 8 hours, and later on sometimes 10 hours, 12 hours later on. So it's when you're a professional chess player or you're a professional athlete or whatever, it means that that's your life. Ela disse que, por exemplo, quando ela tinha já 12 anos, bem cedo, eles já na família tinham essa forma de prática diária que chegava a 6, 7 horas, tinha momentos que chegavam a praticar 10 horas por dia de xadrez. Então, independente do ramo, ela mencionou, por exemplo, se você é um enxadrista ou se é um atleta, o importante mesmo é a prática diária. Gostaria só de complementar, depois uma última. O que ela acha, tá? Eu estou falando algumas questões, explica para ela que eu sou neurologista, então eu me preocupo com essas coisas. Se ela realmente acredita que tu possa pegar estatisticamente um grupo de pessoas medianas, porque ela é um gênio, ou pelo menos dá para admitir com certeza que ela é um gênio do xadrez, tá? Isso é inegável. Ela tinha mais talento, inclusive, que as próprias irmãs. Tá? Se ela realmente acredita que estatisticamente tu pode pegar pessoas medianas e transformar elas em enxadristas de altíssimo nível, tá? E o que ela acha da obrigatoriedade do xadrez nas escolas? Não da presença do xadrez nas escolas, mas da obrigatoriedade. Tá? Te agradeço. Continuing the same subject, he's asking another question, he said, because he's a neurologist. And one example, if you get a group of medium people, average people, and if you think that it's possible to teach them and to make them genius, and he mentioned, like, for example, you are a genius, a chess genius. So his question is, if you think that it's possible to get a group of medium people and make them ela perguntou se crianças ou adultos, esse grupo de pessoas medianas. Não, mesmo que o método for o mesmo usado do pai dela, desde criança. Com crianças. With children, if you think that it's possible to teach with children. And that's one question. And the other question is, what do you think about teaching chess at schools as something that they have to study? Not only they have to be at class, but subject